tu guardas o meu futuro. Ou seja, eu bebo esse cálice, seja ele uma experiência boa ou difícil, mas o importante é que o Senhor guardará, cuidará do meu futuro. Entendeu agora? Ele cuidará do nosso futuro. Não ficaremos soltos, abandonados. Mesmo quando bebemos o cálice, como o Senhor Jesus provou ali o cálice amargo, mas o Eterno Adonai estava cuidando de tudo. Ouça-me, não importa qual cálice você está bebendo, o Senhor está cuidando, Ele está protegendo, Ele está livrando, Ele está guardando você. Aleluia, creio nisso. O cálice, portanto, é do Senhor. O cálice é do Senhor, lembre-se disso. Quando você estiver bebendo o cálice, e eu vou falar deles já. Quando você estiver bebendo o cálice, quando você estiver bebendo o cálice, você vai dizer: esse cálice que eu estou bebendo é do Senhor. E se é do Senhor, Ele vai proteger, Ele vai guardar o meu futuro, a minha vida. Quando entendemos isso, então mesmo na provação, saberemos que o Senhor estará cuidando de nós. Ele estará cuidando. Ouça-me. O Senhor estará cuidando de você. Ele estará cuidando de nós. E eu, nesta noite, eu quero falar sobre 5 cálices. 5 cálices que o servo de Deus irá beber ao longo de sua caminhada. 5 cálices. Não se assuste pela numeração, mas que você entenda que tudo tem um começo, meio e fim. E esses cálices acontecerão nessa ordem. Mas todos nós iremos beber os 5 cálices que o servo de Deus irá beber ao longo de sua caminhada. Primeiro cálice, o cálice da salvação. Esse é o primeiro cálice da salvação. Salmo 116, versículo 13 disse: tomarei o cálice da salvação. Ouça-me. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tudo começa aqui. Aqui é a porta de entrada. Aqui é o começo. Esse cálice é o que dá abertura à jornada. É com ele que começa a jornada do crente. É com esse cálice que o crente inicia a sua jornada. Sem ele é impossível. Sem ele, os outros cálices não acontece. Esse cálice, o cálice da salvação, é a entrada para a jornada do servo de Deus. Pois é no momento que ele bebe esse cálice, é nesse momento que o Senhor retira esta pessoa do mundo. Quando ele bebe o cálice da salvação, o Senhor retira ele do mundo, muda a sua trajetória, tira ele do caminho que ele está e coloca ele numa nova trajetória. Sem esse cálice, não tem como iniciar a sua jornada. Sem esse cálice, não tem como ele ir em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Esse cálice, ele tira o servo do Senhor do mundo do pecado. Tira o servo, tira o homem, e aí transforma ele num servo de Deus, uma serva do Senhor. E aí o Senhor retira ele da condição de perdido, da condição de pecador, traz a salvação da sua alma,
E aí então ele inicia a sua jornada. Por isso o salmista diz: beberei o cálice do Senhor e invocarei a Ele. A pessoa só passa a invocar o Senhor com entendimento, com sabedoria, quando ele bebe esse cálice. Enquanto ele não bebe o cálice da salvação, ele não conhece a Deus na sua plenitude. Ele pode ter ouvido falar de Deus, ele pode ter lido sobre Deus, mas invocá-lo como o Senhor para um relacionamento, não. Porque só depois que ele bebe esse cálice, que ele então passa a invocar o nome do Senhor, como no texto que lemos: invocarei o nome do Senhor. Quando ele vai invocar? Depois que ele bebe esse cálice. Então é fundamental que o homem beba primeiro deste cálice. É fundamental que ele beba primeiro do cálice da salvação. Aí então inicia sua jornada, porque é quando ele é salvo. Sem beber este cálice, como disse, é impossível iniciar a jornada. E quando é que a pessoa bebe este cálice? Quando é que a pessoa bebe o cálice da salvação? Quando? Quando ele reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Quando ele entrega a sua vida para Jesus. Quando o homem pecador reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados, naquela hora, o Eterno entrega a ele o cálice da salvação. Ele bebe. Ele bebe. Naquele momento, ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. E ao nascer de novo, ele inicia então essa caminhada, essa trajetória. E aí, então vem o segundo cálice. O segundo cálice. Qual é o cálice? O cálice da provisão. Primeiro da salvação. Lembra que eu falei que sem esse não tem os outros. Sem esse não tem os outros. Aí vem o cálice da provisão. Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Há duas situações interessantes aqui. Esse cálice, que é o cálice da provisão, ele fala do cuidado do Senhor, o cuidado do Senhor e o cuidado que o Senhor tem com aqueles que tem ele como seu pastor. Porque esse cuidado é para as ovelhas. Aqui é para a ovelha. O Senhor é o quê? Meu pastor. Para ele ser pastor, quem está do lado de lá tem que ser o quê? Ovelha. Porque Jesus não é pastor de bode. Jesus não é pastor de bode, ele é pastor de ovelhas. Então quem está do lado de lá é ovelha. Aí ele diz: o Senhor é o meu pastor. Esse cálice fala desse cuidado que o Senhor tem para com as suas ovelhas. E aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante. Primeiro, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Na presença dos meus adversários. Aqui fala da provisão. Daquela provisão do Senhor, daquele cuidado do Senhor. Ele vai prover não só, vamos assim dizer, as necessidades diárias, mas ele vai prover também segurança. Vai prover segurança. Porque aqui ele vai preparar uma mesa na presença de quem? Do adversário, que é inimigo. Qual que é o propósito do adversário? Do inimigo? Destruir. Então ele vai preparar essa mesa aqui, esse cuidado fala de segurança. O pastor, ele vai trazer proteção. Quando nós bebemos o cálice da provisão, primeiro, somos protegidos do inimigo que está ao derredor.
do inimigo que se apresenta como lobo, buscando a quem possa tragar. Então, primeiro, a provisão do cuidado, do livramento. Fala também de uma vida abundante. O meu cálice, o que acontece com ele? Transborda. Transborda. Quando transborda, o cálice é como se fosse esse copo. O cálice é como se fosse esse copo. Aqui ele está quase cheio. Mas o cálice transbordante quer dizer o seguinte: o Senhor vai enchê-lo não até a borda, mas vai enchê-lo até derramar. Ou seja, o Senhor fará muito mais do que pedimos, pensamos, porque Ele vai agir de acordo com o seu poder que opera em nós. Deu para entender? Transbordante, aí o Senhor Jesus fala sobre isso, uma medida o quê? Recalcada, transbordante, sacudida. Mas esse cálice da provisão é para quem já iniciou a jornada, tomando primeiro o quê? O cálice da salvação. Lembra que eu falei, sem o cálice da salvação, não tem outros cálices. Deu para entender? Então, primeiro cálice da salvação, depois o cálice da provisão. Quando nós iniciamos a jornada, podemos ter certeza que haverá a providência de Deus para a nossa vida. Haverá a providência de Deus para a sua vida. Haverá a providência. Deus fará brotar água da rocha, se for necessário. Deus fará um zimbo nascer no deserto para ser como sombra para aqueles que estão cansados e aflitos. Muitas vezes a jornada ela é árdua, a jornada é dura, mas o Senhor disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Fala do cuidado dele para com as nossas vidas. Esse cuidado vai estar acontecendo. Esse cuidado vai. Então, o segundo cálice é o cálice da provisão. Eu quero dizer para você que está nesta jornada, Deus vai prover. Eu não sei de qual maneira, eu não sei de onde virá, mas eu sei que Ele vai prover. Sabe por quê? Porque você tem um pastor. E o nome desse pastor é Jesus Cristo. Yeshua. Ele é o seu pastor. E como seu pastor, Ele vai prover. Virá a provisão da parte dele para a sua vida, seja na saúde, seja no financeiro, seja na vida pessoal, seja no familiar, seja na vida, na sua saúde física, emocional. Haverá a provisão da parte dele. O que você precisa fazer, então, é o que disse lá no primeiro cálice. O que disse no primeiro cálice? Vou beber e vou fazer o quê? Invocar. Invocar o quê? O nome do Senhor. Então, se você invocar o nome do Senhor, porque o primeiro cálice te dá essa autoridade, o primeiro cálice te dá essa liberdade de invocar o nome do Senhor, e é dele que vem a provisão. Então, invoque o nome dele e haverá provisão da parte de Deus para a sua vida. Mas há um terceiro cálice. E eu quero falar também sobre ele. Agora que a coisa aperta. O terceiro cálice é o cálice da provação. O cálice da provação. Todos nós passamos por provações. Muitas vezes a gente gosta de falar das bênçãos, e é maravilhoso falar das bênçãos, mas eu não seria sincero se não falasse desse terceiro cálice, o cálice da provação. Em Marcos capítulo 10, versículo 39 diz:
E eles disseram, os discípulos falando com Jesus, porque Jesus falou com eles: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber, ser batizado no batismo que estou para ser batizado. Eles disseram: podemos. Aí então Jesus fala sobre o terceiro cálice. Em verdade, vós bebereis o cálice que eu estou, o cálice que eu vou beber. Qual o cálice que Jesus estava para beber? O cálice da provação. Ele disse: vocês vão beber. Vocês vão beber o cálice que eu estou para beber. Lembra que eu falei, por isso que este cálice só o servo de Deus pode beber? Quem não é servo de Deus não bebe esse cálice. Ah, mas passa por luta. Uma coisa é passar por lutas, a outra coisa é beber o cálice que Deus providencia. Quem passa por lutas não servindo ao Senhor, se desespera, se mata, se descabela, se perde. Quem bebe o cálice que Deus prepara, mesmo sendo o cálice da aprovação, vai ter vitória. Percebeu agora? Lutas e provações, dificuldade, todo mundo vai enfrentar, seja crente ou não. Não é verdade? Seja crente ou não. A diferença é saber com quem nós estamos enfrentando. Por isso, aqui eu coloquei que só o servo de Deus bebe esses cálices. Bebe esses cálices. Porque ainda que ele esteja bebendo o cálice da provação, mas ele vai poder dizer o seguinte: o Senhor de todas as lutas me livrará, de todas as provas me livrará. Ao passo que o ímpio não tem esta convicção. Então aqui ele diz: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, sereis batizado com o batismo que eu vou ser batizado. Ou seja, fala de um tempo de sofrimento. Fala de um tempo de sofrimento. Fala de um tempo de angústia. Mas quem deu o Senhor Jesus para beber esse cálice? O Eterno. O Eterno. Quem livrou o Senhor Jesus? O Eterno. Jesus foi até a morte. E morte de cruz, terrível, cruel. Mas aí, Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 11. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, também nos levantará. Ou seja, a mesma vitória que veio a Jesus, pelo cálice que ele bebeu, virá também aqueles que beberam o cálice preparado pelo Eterno. Os irmãos estão entendendo? Lutas e provações todo mundo vai enfrentar. O ímpio lá fora, ele enfrenta lutas e provações. Ele enfrenta dificuldade. Mas ele muitas vezes não sabe o que fazer. Ele se desespera. Ele se desespera, porque ele não tem esperança como nós temos. Mas nós, disse o apóstolo Paulo, que nós não somos como os demais que não têm esperança. Então, nós temos esta convicção que o Senhor nos deu o cálice da provação. E Ele nos ajudará, não só a beber o cálice, mas Ele também nos ajudará a sair do outro lado vitorioso. A provação, quero que os irmãos entendam isto. A provação na vida do servo de Deus, durante a sua caminhada, é permissão de Deus. Na vida do servo de Deus, a provação é permissão de Deus. Porque Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. Jesus bebeu aquele cálice, por isso ele disse: não faça a minha vontade, mas a tua. Porque Deus tinha um propósito: resgatar o perdido, resgatar os pecadores. E Jesus tinha que beber aquele cálice.
Muitas vezes o Senhor nos dá o cálice da provação, porque Ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito. A provação na vida do servo de Deus, ela não é castigo e nem juízo. Está entendendo? Quando o Senhor te dá o cálice da provação, lembre-se que aqui eu estou falando do cálice que você está bebendo. Quando você recebe o cálice da provação, ou seja, Deus permite você participar ou passar, melhor dizendo, né? Deus permite você passar por aquela provação, é que Ele está te dando o cálice da provação. Ele não está trazendo nem juízo e nem castigo sobre a sua vida. Ele está trabalhando o seu caráter. Ele está trabalhando algo maior na sua vida. Ele está te moldando. Ele está moldando você para um propósito maior. Sabe, qual é o maior propósito de Deus para a sua vida? Qual é o maior propósito de Deus para a sua vida? Não é que você tenha esse, então que o Senhor não vai te abençoar. Não é que você tenha esse, que forme na faculdade, que construa uma casa, que tem carro, que tenha o maior propósito de Deus na sua vida é a glória dele revelada em você. É a glória dele revelada em você. Você pode ter coisas e as pessoas olhar e muitas vezes não ver nada. Você não pode, talvez você não tenha muita coisa, mas se tem a glória de Deus na sua vida, as pessoas verão isso e exaltarão o nome dele. Então, o maior propósito de Deus para a sua vida, o maior propósito é a glória dele em você. É a glória dele sendo revelada em você. Então, por isso que muitas vezes ele permite que você e eu, que nós bebamos este cálice da provação. Todos nós, ao longo da caminhada, iremos passar por alguma provação. Todos nós. De alguma maneira, iremos passar. Uns vão passar por mais, outros por menos. Alguns vão enfrentar dificuldade numa área, em outra. Mas, de alguma maneira, todos nós enfrentaremos algum tipo de provação durante a nossa jornada. Todos nós enfrentaremos. Muitas vezes é uma dificuldade, é um problema de saúde, é a perda de um ente querido. São dificuldades, são provações que nós enfrentamos. Todos nós, uns talvez mais, outros menos. Esse irmão está entendendo? Mas todos passaremos por provações. Mas nós devemos entender que ao estar passando por aquela provação, é Deus nos permitindo beber esse cálice, porque Ele tem algo maior para as nossas vidas. E o maior é a glória dele. E Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar. Quando você estiver bebendo o cálice da provação, lembre-se do cálice da provisão. Quando você estiver bebendo o cálice, meu Deus, eu estou bebendo o cálice da provação. Lembre-se que há um cálice disponível para você também, que é o cálice da provisão. E se você está bebendo o cálice da provação, é porque você já bebeu o cálice da salvação. Então você está na jornada, você está no caminho. Entendeu? Agora você está no caminho, você não está ao léu. Você está no caminho. Porque quantos lá fora estão passando por lutas, provações terríveis, enfrentando as mais terríveis dificuldades, doenças cruéis, mas não tem esperança. Nós temos. Porque a Bíblia diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa é a diferença. Os irmãos estão entendendo? Todos nós. Então vamos passar. Vamos passar. Como eu disse, alguns mais, outros menos. Há um servo de Deus que eu gosto muito. Eu leio sobre ele. Ouço os vídeos dele. Ele já morreu. Ele morreu no ano de 1994.
Seu nome? Leonardo Ravenhill. Eu tenho a biografia dele. Eu fico maravilhado. Um homem, ele era um profeta. Um homem que orava por várias vezes ao dia. Ele era um homem que Deus usava de uma maneira sobrenatural. Porém, ao final da sua jornada, sua aprovação foi, a aprovação que ele enfrentou foi terrível. Ele estava em casa, orando de joelho, no sofá, apoiado no sofá. Ele deu uma AVC. Correram com ele para o hospital. E ele entrou num estado praticamente de coma. E recuperou-se, mas não falou mais, não levantou mais, não conseguia mais falar, Mas aí a esposa dele disse que quando ele estava ali e colocava-se uma canção de louvor, de adoração a Deus, ele sem poder falar, sem nada, ele levantava as mãos e sem sair nenhuma palavra da sua boca, sabia-se que ele estava adorando a Deus. Ele estava bebendo o cálice da provação, mas também experimentando o cálice do cuidado de Deus sobre a vida dele. Eu fiquei assim, como? Ele enfrentou isso. Cada um de nós passamos por uma provação. Eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer um dos maiores evangelistas, chamado Reinhard Bonk. Eu tive a oportunidade de estar com ele. Ele fez uma cruzada na África. 1 milhão de pessoas aceitou Jesus como Salvador. Ele orava, os enfermos eram curados, mortos ressuscitavam. Quando foi um dia, descobre-se que estava com câncer. E esse câncer o levou. São provações. Deus muitas vezes permite. Mas antes de beber o cálice da provação, ele tinha o cálice do cuidado de Deus sobre a sua vida. Alguns, como eu disse, em graus maior, outros menor, mas Deus estará cuidando de nós. Agora eu quero te dizer algo. Mesmo que você esteja bebendo o cálice da provação, lembre-se que Deus não dará a você uma luta, uma provação que você não tenha capacidade de suportar. Paulo descreve isso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que podeis suportar. A palavra usada aqui para tentação é a mesma palavra usada no original para provação. Tentação é a mesma coisa. Por que o Senhor permite que nós bebamos o cálice da provação? Porque Ele prova a fidelidade e a fé daqueles que estão sendo provados para levá-los a um crescimento espiritual maior. O cálice da provação, quando você estiver bebendo ele, não desanime, porque Deus não está te castigando, Ele está moldando você, Ele está trabalhando. O quarto cálice é o cálice da comunhão. Esse cálice também é permitido somente para aqueles que já beberam o cálice da salvação. O cálice da comunhão, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, disse: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, ou seja, o cálice que abençoamos, esse cálice é o cálice da comunhão. Quando nós tomamos o cálice da comunhão, este cálice da comunhão, e aí não é só na questão da Santa Ceia, esse cálice da comunhão, nós o bebemos continuamente. Esse cálice da comunhão, ele fala do relacionamento entre o Senhor Jesus e a sua igreja. Fala do relacionamento que cada irmão, cada irmã, cada um de nós temos com o Senhor. Mas também fala da comunhão, do relacionamento uns com os outros durante a caminhada. Entende? Esse cálice, o cálice da comunhão, ele é aquele cálice que nos permite relacionar com o Senhor. Porque ser crente é mais do que ir à igreja. Ser crente é mais do que ter uma religião. Ser crente é ter um relacionamento com o Senhor. Ser crente é você ter comunhão com o Senhor, é você andar em comunhão com Ele. E quem anda em comunhão com o Senhor, anda em comunhão também uns com os outros, porque a igreja nada mais é do que o corpo do Senhor Jesus. Então, o cálice da comunhão, muitas vezes o cálice da comunhão, ele se dá justamente quando o servo de Deus está bebendo o cálice da provação. Muitas vezes o cálice da comunhão se fortalece quando se está bebendo o cálice da provação. Quando a pessoa está passando por lutas, provações, aí a tendência é aumentar a comunhão e o relacionamento com o Senhor. Percebe-se então que o cálice da provação, ele é bênção porque fortalece o relacionamento. A pessoa ora mais, busca mais. Entende? Ora mais, busca mais. Então o cálice da comunhão, ele vem para fortalecer o irmão, a irmã, em sua jornada, e não deixá-lo desfalecer na sua fé. Porque muitas vezes a pessoa está bebendo ou acabou de beber o cálice da provação, e aí ele começa a beber o cálice da comunhão, e isso vai fazer o quê? Fortalecer a sua fé, não deixando que ele fracasse, que ele abata, que ele desanime. O cálice da comunhão. E por fim, o último cálice, o cálice do triunfo, ou também o cálice da vitória. Eu chamo o cálice do triunfo. Mateus 26, 29. E digo-vos que desde agora, palavras do Senhor Jesus, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo convosco, no reino de meu Pai. Vou beber agora. Quando Jesus estava se despedindo, ele disse: eu vou beber agora o fruto da vide com vocês, mas aonde? No reino de meu Pai. Este cálice, que é o cálice do triunfo, chamamos também de o cálice da vitória final. Será servido quando Jesus Cristo estabelecer seu reino. Então, crentes, ou melhor, santos de todas as eras, desde Abel até o último santo que terá partido naquele tempo, todos os santos
de todas as eras se assentarão à mesa com o Senhor Jesus. E todos receberão o cálice da vitória. Sentados à mesa da grande ceia, os servos de Deus beberão o vinho novo no reino eterno de Deus e seu Filho Jesus Cristo. Este será o cálice do triunfo. O cálice do triunfo será o triunfo final de todos os santos, de todas as eras. Então todas as coisas já terão passado. Por isso eu disse que só poderiam beber os demais cálices aquele que beber o primeiro cálice. Quem não beber o primeiro cálice, não beberá este cálice aqui. Não beberá este cálice, porque para ele está reservado o cálice da ira de Deus. Por isso, eu não coloquei, porque a mensagem diz o seguinte: os cálices que os servos de Deus beberão. Por isso eu não coloquei o cálice da ira, porque os servos de Deus não beberão o cálice da ira. O cálice da ira está reservado para aqueles que não beberam o primeiro cálice. Portanto, não são servos. Por isso não estão nesta mensagem. Deu para entender? Por isso não estão. Mas há o cálice da ira. Apocalipse está revelado, Apocalipse 17 e 18, fala do cálice da ira de Deus que está reservado. Mas não é para os servos. E a mensagem aqui é para os servos. A mensagem é só para os servos. Deu para entender? Por isso não falei do cálice da ira. Então, em todas as coisas já serão passadas quando todos estiverem assentados à mesa naquele dia. E você estiver segurando em sua mão o cálice da vitória. E o Senhor Jesus encabeçando, sentando à cabeceira daquela mesa. Ele mesmo levantará aquele cálice de ouro com o vinho novo. E os santos de todas as eras. Eu não sei onde nós estaremos assentado àquela mesa, se perto ou longe, mas o importante é estar lá. E quando o Senhor erguer o cálice, você erguerá o seu cálice. E no seu cálice estará o vinho novo. Durante anos você talvez tenha bebido o cálice da provação. Durante anos você aguardou. Houve lágrimas, dor e sofrimento. Mas agora, quando você erguer o cálice da vitória, o cálice triunfal, não haverá mais choro ou lágrimas. Todas as coisas terão passado. O Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. E aí então ouviremos aquela doce e meiga voz do Senhor assentado à mesa, dizendo a todos os santos naquele momento: bebei dele todos. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia! E será levado aos lábios de todos os santos
o cálice da vitória. E eu quero terminar dizendo, esses cálices, somente o servo de Deus pode bebê-los. Somente o servo. Tudo começa com o cálice da salvação. Pois sem o cálice da salvação, os outros não é possível. Não é possível. Porque até mesmo no cálice da provação, quando você o beber, você sabe que aquela provação é Deus cuidando de você. Deus estará cuidando de você. Portanto, se alguém ainda não bebeu o cálice da salvação, e talvez quem nos assiste em casa, você não bebeu o cálice da salvação, que é a entrada, que é a porta de entrada para esta jornada épica, gloriosa, maravilhosa, que inicia com o cálice da salvação. Quero convidar você a entregar sua vida a Jesus e reconhecê-lo como o Senhor de sua vida. E eu quero terminar lendo o versículo 16 do Salmo 16, o versículo 5, do Salmo 16, na versão da Bíblia judaica. Adonai, minha porção, meu cálice. Tu guardarás meu futuro. Tu guardarás meu futuro. Curve sua cabeça, por favor. Enquanto oramos, quero convidar os louvoristas a estar na frente. Amado Pai Celestial, entregamos em Tuas mãos a palavra que fora ministrada nesta noite. Falamos dos cálices que todo servo de Deus irá beber. Oh, Senhor, sabemos que cada um desses cálices provém do Senhor. E se podemos beber, somos privilegiados, mesmo bebendo o cálice da provação. Porque ao beber o cálice da provação, estamos sendo tratados, trabalhados e moldados pelo Senhor, para que a Tua glória seja revelada em nós e através de nós. E se alguém, seja aqui ou em casa, não bebeu ainda o cálice da salvação, que possa fazê-lo, reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Pois pedimos isto, Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco e cuidará do nosso futuro. Amém e amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero convidar você a colocar de pé nesse momento. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você poderá estar trazendo no altar do Senhor. Você que está em casa poderá também contribuir com uma obra do Senhor, ofertando, dizimando, através do QR Code que vai aparecer na tela. Então, eu quero convidar você nessa noite para esse momento do culto, de estar ofertando, dizimando. É um momento também precioso de estarmos participando. Você que entregou o seu dízimo, a sua oferta pela internet, venha receber a unção, venha receber a oração aqui em nome de Jesus. Nós vamos estar depois orando por aqueles que contribuirão na sua casa. Vamos orar por eles em nome do Senhor, para que sejam abençoados. Então, você que entregou pela internet, venha receber a unção, oração. Pastor Jésser,
pastora Maria vai estar orando, ungindo você, em nome do Senhor. Vamos louvar e ofertar a casa do Senhor.
aqueles que estão em casa, que acompanharam o culto pela internet. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Amado Pai Celestial, nós queremos entregar em Tuas mãos aqueles que nos acompanharam através de sua casa durante todo esse tempo de louvor, de adoração, da palavra. Ó Deus amado, também que contribuíram com a obra do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada um deles, aquela bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Nós, ó Deus amado, pedimos que o Senhor abençoe a vida deles, a família, liberando, ó Pai, a palavra de cura, a palavra restauradora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis aceitar em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Só para a gente dar aqui os avisos finais, estamos encerrando. Quero lembrar os irmãos, amanhã, segunda-feira, tem ensaio do coral. Amém? Amanhã tem ensaio do coral. Terça-feira tem a rede de mulheres. Todas as irmãs estão